Victoria Ashford acreditava que todas as tragédias da sua vida tinham começado num ponto cego. Um momento não visto, uma pessoa não observada, uma verdade escondida logo além do limite da sua visão. Então, ela eliminou a escuridão. A sua propriedade em Greenwich, Connecticut, estava equipada com 47 câmeras e microfones embutidos nas paredes, que custaram mais do que a maioria das casas, bem como sensores de movimento que rastreavam cada passo nos pisos de mármore. Ela não tinha medo de ladrões, ela tinha medo das pessoas. A última vez que confiou em alguém sem provas, perdeu tudo o que era importante. Por isso, agora a sua fé estava apenas nos dados. Até a noite em que um zelador entrou pela sua porta e nunca olhou para as câmeras que o vigiavam. O seu nome era Daniel Mercer e tinha sido enviado por uma agência de recrutamento especializada em discrição. Tinha 41 anos, era viúvo e pai de uma filha de 9 anos chamada Sophie. A sua verificação de antecedentes estava limpa, as suas referências eram normais e ele respondeu a todas as perguntas na entrevista com o mínimo de palavras necessário. Por isso ela durou exatamente 7 minutos. Victoria não conduziu a entrevista, foi o seu gerente doméstico. No entanto, ela assistiu à gravação depois. O que a impressionou não foi o que Daniel disse, mas o que ele não fez. Ele não tentou impressionar ninguém. Não perguntou sobre a propriedade ou o seu proprietário. Não fez conversa fiada, nem tentou estabelecer rapport. Simplesmente apresentou as suas qualificações, confirmou a sua disponibilidade para o turno da noite e permaneceu em silêncio até ser dispensado. A agência enviou-o para preencher uma vaga na sua equipa. O zelador da noite anterior tinha se demitido sem aviso prévio, alegando que as horas noturnas estavam a afetar a sua saúde. Victoria suspeitava que o verdadeiro motivo eram as câmaras. Algumas pessoas não toleravam ser vigiadas. Daniel Mercer, no entanto, parecia não notar as câmaras. O seu primeiro turno começou às 23 horas e terminou às 7 horas. Victoria observou a primeira hora do seu escritório no segundo andar, onde as imagens de segurança eram exibidas em 3 monitores que mostravam os corredores principais, a cozinha e a ala leste. Ele movia-se pela casa como se compreendesse que cada ação tinha importância. Os seus movimentos com a esfregona eram deliberados. Os seus passos eram medidos. Ele usava o uniforme cinza fornecido pela agência e mantinha as mangas arregaçadas até o cotovelo, apesar do frio que se instalava na casa após a meia-noite. Havia algo quase meditativo na maneira como ele trabalhava, sem movimentos desnecessários, sem distrações. Ele limpava o piso de mármore do hall de entrada principal com a mesma atenção que dava ao armário de utilidades perto da garagem. Cada tarefa recebia toda a sua atenção, como se o trabalho em si merecesse respeito, independentemente de alguém estar observando. No entanto, por baixo da calma, havia urgência. Victoria reparou nisso pela primeira vez por volta das 3 horas da manhã, quando Daniel olhou para o relógio pela 4ª vez numa hora. O seu ritmo acelerou quase imperceptivelmente. Os seus movimentos tornaram-se mais eficientes, eliminando qualquer gesto que não servisse à tarefa em mãos. Esta mudança foi tão sutil que um observador casual não a teria percebido. Mas Victoria não era uma observadora casual. Tendo passado 15 anos no setor de private equity, antes de se aposentar aos 43 anos, ela construiu sua fortuna com sua habilidade de ler nas entrelinhas. Daniel Mercer estava a se esconder algo. Não de forma óbvia, não com mentiras ou desvios, mas sim como um homem que esconde uma ferida que não quer que ninguém veja. Ele terminou o seu turno 12 minutos mais cedo e saiu pela porta de serviço sem falar com ninguém. As câmaras seguiram-no até o seu carro, um Honda Civic de 12 anos com uma moça no para-choques traseiro. Ele ficou sentado no banco do motorista por quase 1 minuto, com a cabeça baixa e as mãos no volante, antes de ligar o motor. Victoria observou até que as luzes traseiras desapareceram na longa entrada da garagem. Em seguida, rebobinou a filmagem e assistiu a todo o seu turno novamente desde o início. Ela disse a si mesma que era um controle de qualidade de rotina. Era a mesma vigilância que ela aplicava a todos os aspectos da sua vida. Mas, no fundo, ela sabia a verdade. Daniel Mercer despertou nela algo que ela não sentia há anos: curiosidade. Na segunda noite, Victoria observou mais atentamente. Ela percebeu que Daniel nunca tocava em nada que não precisasse limpar. Na biblioteca,
onde primeiras edições no valor de centenas de milhares de dólares estavam expostas em prateleiras abertas. Ele limpava apenas as superfícies e nunca tocava nos livros. Na sala de jantar, onde um lustre Tiffany pendia sobre uma mesa com capacidade para 20 pessoas, ele trabalhava ao redor do cristal sem mexer em nenhum pendente. A maioria das pessoas se permitia pequenas liberdades quando pensava estar sozinha. Podiam dar uma olhada dentro de uma gaveta privada, descansar por um momento em uma cadeira cara, ou simplesmente tocar em coisas bonitas porque elas estavam lá. Daniel não demonstrava tais impulsos. Ele movia-se pela casa dela como um convidado que compreendia que lhe tinha sido concedido acesso temporário e pretendia honrar os termos da sua recepção. Na terceira noite, Victoria começou a acompanhar os seus movimentos. Ele começava sempre no átrio principal, depois passava para a cozinha e os corredores do primeiro andar. Fazia uma pausa de 30 minutos às 14h30, durante a qual se sentava na sala de descanso dos funcionários e comia uma sanduíche que trazia de casa. Nunca usava a máquina de café ou o frigorífico reservado para os funcionários domésticos. A sua precisão era extraordinária e profundamente inquietante. Victoria tinha aprendido há muito tempo que as pessoas que pareciam demasiado perfeitas geralmente escondiam algo. A transparência era confusa. A autenticidade tinha arestas. A personalidade polida que Daniel apresentava às câmaras sugeria um homem que tinha aprendido a controlar todos os aspectos visíveis de si mesmo. A questão era, por quê? Na quarta noite, ela começou a rever as imagens em tempo real, em vez de esperar até de manhã. Sentada no seu escritório com um copo de vinho quase intocado, a sua atenção estava fixa nos monitores enquanto Daniel percorria os corredores da ala leste. Ele era demasiado cuidadoso. Essa era a frase que voltava na sua mente. Demasiado cuidadoso para ser inocente. Demasiado cuidadoso para ignorar. Ela observou-o limpar as janelas do solário com a mesma atenção meticulosa que dedicava a tudo o resto e observou-o esvaziar os caixotes do lixo e substituir os sacos do lixo com movimentos precisos e eficientes. Ela observou-o parar do lado de fora da porta do seu escritório privado, onde uma pequena escultura de bronze repousava sobre um pedestal no corredor. Ele olhou para ela por quase 10 segundos. Era a figura de uma mulher com os braços erguidos para o céu. Então ele continuou a andar sem tocá-la. Victoria rebobinou a filmagem e assistiu àqueles 10 segundos novamente. Havia algo na sua expressão que a câmera quase capturou. Não era cobiça ou cálculo, mas algo mais próximo de reconhecimento ou talvez lembrança. A escultura tinha sido um presente da sua mãe. Era uma das poucas coisas que Victoria tinha guardado após o funeral. Ela acrescentou essa observação à sua lista e disse a si mesma que os padrões acabariam por revelar a verdade. Todos tinham um traço revelador. Todos os segredos deixavam vestígios. Tudo o que ela precisava fazer era observar por tempo suficiente. E Daniel Mercer revelaria o seu verdadeiro eu. A quinta noite trouxe o primeiro desvio. Victoria estava a rever as imagens da noite anterior quando notou algo incomum no corredor da ala leste. Por volta das 4 da manhã, Daniel tinha saído da sua área designada e caminhado até ao outro extremo do corredor, onde um retrato estava pendurado numa moldura dourada. O retrato mostrava uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Era Margaret Ashford, mãe de Victoria, pintada 3 meses antes de sua morte devido a complicações após o que deveria ter sido uma cirurgia de rotina. O hospital cometeu pequenos erros que se acumularam e criaram uma catástrofe. Posteriormente, Victoria soube que uma das enfermeiras cirúrgicas havia levantado preocupações sobre o procedimento, mas foi ignorada por seus superiores. As preocupações foram documentadas. A documentação foi ignorada. Margaret Ashford morreu porque aqueles em posições de autoridade optaram por proteger seus processos em vez de seus pacientes. Victoria processou. Ela ganhou. O acordo foi substancial o suficiente para financiar uma fundação em nome da sua mãe. No entanto, nenhuma quantia de dinheiro poderia restaurar o que havia sido perdido, e nenhuma vigilância poderia impedir Victoria de se perguntar, nos seus momentos mais sombrios, se ela poderia ter salvado a sua mãe se tivesse prestado mais atenção. Ao assistir à filmagem de Daniel diante daquele retrato, Victoria sentiu o seu pulso acelerar. Ele ficou perfeitamente imóvel por quase 2 minutos. As suas mãos permaneceram ao lado do corpo.
A sua expressão estava parcialmente obscurecida pelo ângulo da câmera, mas havia algo na sua postura que sugeria reverência em vez de curiosidade. Então, ele falou. As palavras eram muito baixas para que o microfone captasse claramente. Apenas um murmúrio que o sistema de áudio transformou em estática e respiração. Ele não sabia que alguém estava a observar. Ele não sabia que as câmeras podiam vê-lo ali. No entanto, ele parou de trabalhar, caminhou até uma parte da casa que não estava na sua rota designada e ficou diante do retrato de uma mulher que nunca tinha conhecido. Victoria assistiu à filmagem mais 3 vezes antes de se permitir reconhecer os seus sentimentos. Isso não era mais vigilância profissional, era obsessão. Na manhã seguinte, ela atualizou a câmera no corredor da ala leste. Nas 2 semanas seguintes, a operação de vigilância de Victoria se expandiu além do que ela havia planejado originalmente. Ela instalou câmaras de alta resolução em todos os cômodos onde Daniel poderia entrar. Aumentou a sensibilidade do microfone até conseguir ouvir os passos dele a 3 cômodos de distância. Configurar alertas de movimento para notificar o seu telemóvel sempre que ele saísse das áreas designadas. O sono tornou-se algo que acontecia em fragmentos entre a revisão das imagens. Ela cochilava por 1 ou 2 horas, depois acordava assustada e imediatamente verificava os monitores para ver o que tinha perdido. A sua governanta começou a deixar bilhetes preocupados sobre as refeições intocadas na cozinha. A sua assistente enviou e-mails a perguntar se ela precisava de alguma coisa ou se havia algo de errado. Victoria ignorou todos eles. Os dados eram demasiado importantes. Ela compilou um arquivo sobre Daniel Mercer que ficava mais espesso a cada noite que passava. Ela catalogou os seus movimentos ao minuto, analisou os seus hábitos em busca de padrões e capturou e estudou as suas expressões em busca de qualquer sinal de engano. Ela descobriu que ele sempre verificava o relógio às 3h15 e que o seu ritmo aumentava consideravelmente na hora seguinte. Ela também descobriu que ele evitava a sala de descanso dos funcionários quando havia outras pessoas presentes, preferindo comer sozinho. Descobriu que ele não falava com ninguém, a menos que fosse abordado primeiro, e mesmo assim, as suas respostas eram breves, corteses e totalmente reveladoras. E descobriu que, sem exceção, todas as noites ele ia até o corredor da ala leste e ficava em frente ao retrato da sua mãe. Essas visitas duravam entre 90 segundos e 4 minutos. Ele nunca tocava na moldura. Nunca falava alto o suficiente para que os microfones aprimorados captassem suas palavras. Simplesmente ficava ali na escuridão. Uma figura cinzenta diante de um rosto pintado, envolvido em alguma comunhão privada que Victoria podia observar, mas não compreender. Ela tentou analisar os movimentos dos lábios dele para determinar o que ele estava a dizer. A imagem era muito granulada e o ângulo era muito oblíquo. Ela pensou em instalar uma câmera voltada diretamente para o retrato, mas algo a impediu. Talvez fosse o conhecimento de que tal câmera seria visível e que essa visibilidade mudaria o seu comportamento. Ou talvez fosse outra coisa que ela não estava pronta para nomear. A verdade era que Victoria tinha gasto $300.000 em melhorias de vigilância e inúmeras horas da sua vida a observar este homem, mas não estava mais perto de compreendê-lo do que estava na sua primeira noite. Pior ainda, a vigilância começou a afetá-la. Ela se pegou a pensar no que Daniel pensaria se soubesse. Ele ficaria com medo ou zangado? Ou simplesmente continuaria o seu trabalho com a mesma disciplina imperturbável que aplicava a tudo o resto? Não saber era insuportável e, pela primeira vez desde que instalou a primeira câmara na casa, Victoria começou a questionar se a vigilância a estava a tornar mais segura ou a colocá-la em risco. Na 23ª noite de trabalho dele, Victoria decidiu confrontar Daniel diretamente. Encontrou-o na cozinha à 1 da manhã, a polir as superfícies de aço inoxidável do frigorífico industrial. Ele olhou para cima quando ela entrou e, por um momento, algo passou pelo seu rosto. Uma emoção demasiado breve para ser identificada, antes que a sua expressão se estabilizasse numa neutralidade educada. A cozinha era vasta e fria, projetada para uma equipa de catering que Victoria raramente empregava. Os seus passos ecoavam nos azulejos à medida que se aproximava, e de repente percebeu o quão estranho isso devia parecer. A proprietária bilionária descendo dos seus aposentos nas primeiras horas da manhã para falar com o zelador noturno. Ela havia preparado perguntas cuidadosas destinadas a investigar o passado dele, sem revelar a extensão da sua vigilância.
Mas agora, diante dele, observando-o pousar o pano de limpeza para lhe dar toda a sua atenção, percebeu que toda a sua preparação a havia abandonado. Ele esperou pacientemente, parado como um homem que havia aprendido que o silêncio era muitas vezes a resposta mais segura. Ela perguntou como ele estava a achar o trabalho. Ótimo, ele respondeu. A casa estava bem conservada. Suas funções eram claras. Ela perguntou se ele tinha alguma preocupação com o turno da noite, o horário ou o isolamento. Ele disse que preferia trabalhar quando a casa estava silenciosa. Ela perguntou sobre o seu passado e onde ele havia trabalhado antes. O que o levou a este tipo de emprego? Ele respondeu de forma simples e sem detalhes. Trabalhou na manutenção durante anos em diferentes edifícios e para diferentes clientes. Gostava do trabalho porque era simples. Dava para ver quando algo estava limpo e quando não estava. Não havia defensividade nas suas respostas. Ele não tentou justificar-se, explicar-se ou cair nas graças dela. Respondeu às perguntas dela como se fossem totalmente razoáveis e não exigissem mais do que respostas factuais. No entanto, Victoria sentia-se mais inquieta agora do que quando o observava através das câmaras, porque as câmaras permitiam-lhe manter a distância. Ali, a 1 metro de Daniel Mercer, não tinha qualquer distância. Podia ver os cabelos grisalhos nas têmporas e as rugas ao redor dos olhos. Podia ver os calos nas mãos e a maneira cuidadosa como se comportava, como se estivesse sempre pronto para recuar, ceder espaço e tornar-se menor, se necessário. Ela podia ver que ele estava cansado de uma forma que nada tinha a ver com a hora tardia. Ele perguntou se ela precisava de mais alguma coisa. Ela disse que não. Agradeceu-lhe pelo tempo que lhe dedicou. Ao virar-se para voltar para as escadas, sentiu o olhar dele nas suas costas até desaparecer de vista. De volta ao seu escritório, ela abriu a gravação da conversa deles e assistiu 3 vezes. A linguagem corporal dele não revelou nada que ela já não tivesse visto. O tom de voz dele não trazia nenhum significado oculto. Ele era exatamente o que parecia ser, um homem a fazer o seu trabalho, nada mais. E, no entanto, essa era a possibilidade mais perturbadora de todas. 12 dias após a conversa deles na cozinha, a temperatura em Greenwich caiu para 7 degrees. Victoria acordou às 4 da manhã com um alerta no seu telemóvel. Tinha sido detectado movimento na garagem. Ela abriu a transmissão ao vivo e viu Daniel a mover-se rapidamente entre os veículos, a sua respiração visível no ar gelado. Algo estava errado. Ela mudou para as câmaras externas e viu o problema imediatamente. Um dos canos que percorria a parede externa da casa de hóspedes tinha arrebentado, espalhando água pelo chão congelado. A essa temperatura, a água congelaria em poucos minutos, criando um risco que poderia danificar a fundação, as calçadas e todo o sistema de drenagem do terreno inferior. A resposta adequada era ligar para o serviço de manutenção de emergência. Victoria os mantinha à disposição exatamente para esse tipo de situação. No entanto, quando ela pegou o telemóvel, viu Daniel sair da garagem carregando ferramentas que não eram dele. Elas eram da sala de suprimentos de manutenção, a qual ele não deveria ter acesso. Apenas os funcionários domésticos seniores tinham o código para abrir a porta. Victoria observou Daniel a dirigir-se ao cano rebentado. Ele não estava a usar casaco, apenas o uniforme cinzento que não oferecia proteção contra o frio brutal. As suas mãos nuas tocaram o cano de metal enquanto avaliava os danos, apesar da temperatura que devia ter queimado a sua pele. Ele trabalhou durante 47 minutos. Victoria observou cada segundo. Ele desligou o abastecimento de água usando a válvula de emergência, o que exigia que ele soubesse onde a válvula estava localizada e como operá-la em condições de congelamento. Ele aplicou uma vedação temporária na ruptura, usando materiais do kit de manutenção. Ele limpou o gelo acumulado na passarela com uma mistura de sal e trabalho manual, o que o deixou visivelmente exausto. Quando terminou, ele devolveu as ferramentas exatamente onde as havia encontrado. Ele limpou o chão da garagem onde havia deixado marcas de neve. Em seguida, retomou as suas tarefas normais como se nada tivesse acontecido. Não preencheu um relatório. Não deixou um bilhete para a equipa da manhã. Não mencionou o incidente a ninguém. A única razão pela qual Victoria sabia o que tinha acontecido era porque ela estava a observar. Ela acessou o áudio dos microfones externos, que foram aprimorados para captar sons fracos no silêncio da noite. A maior parte da gravação consistia em vento, gelo a rachar
e os sons mecânicos do trabalho de Daniel. Mas no final, enquanto ele observava o cano reparado, ela conseguiu ouvir o que ele dizia. Apenas algumas palavras baixas que o microfone quase não captou. Há coisas que precisam ser feitas da maneira certa, disse ele, mesmo quando ninguém sabe. Ele não estava a falar com ninguém. Ele não sabia que alguém estava a ouvir. Victoria sentou-se na escuridão do seu escritório e ouviu aquelas palavras repetidamente até o sol começar a nascer. O confronto aconteceu numa terça-feira à noite, 3 semanas após o incidente do cano. Victoria passou essas semanas num estado de tensão crescente que ela não conseguia explicar nem escapar. Ela continuou a observar Daniel através das câmeras, mas a sua observação tinha mudado. Ela não estava mais à procura de provas de irregularidades. Em vez disso, ela estava à procura de algo completamente diferente. Uma resposta para uma pergunta que ela ainda não sabia como fazer. Às 3h40 da manhã, ela encontrou-o no corredor da ala leste, em frente ao retrato da sua mãe, como fazia todas as noites. Desta vez, porém, em vez de observar do seu escritório, ela desceu as escadas e atravessou os corredores escuros até ficar atrás dele. Ele ouviu-a aproximar-se e virou-se na luz fraca do corredor. Era difícil ler a sua expressão, mas ele não parecia surpreendido. Não parecia com medo. Na verdade, parecia aliviado, como se estivesse à espera por esse momento e estivesse grato por ele finalmente ter chegado. Ela não perguntou por que ele estava numa parte proibida da casa, mas por que ele vinha todas as noites, por que falava com o retrato de uma mulher que nunca conhecera e por que fazia todas as coisas que ela observara nos últimos 2 meses. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que Victoria começou a se perguntar se ele iria responder. Então ele contou que 8 anos atrás, a sua esposa adoeceu. O cancro começou nos pulmões e se espalhou por todo o corpo antes que os médicos pudessem detê-lo. Ela ficou no hospital por 3 meses. Durante esses 3 meses, uma enfermeira cuidou dela com uma gentileza que ia além do dever profissional. Ficava até tarde quando ela estava com medo, segurava a sua mão quando a dor era muito forte e conversava com ela sobre coisas comuns, receitas, o tempo e as pequenas comédias da vida cotidiana. Mas quando a sua esposa precisava ser lembrada de que o mundo existia além das paredes daquele quarto, ela morreu mesmo assim. Não havia nada que alguém pudesse ter feito. Mas graças àquela enfermeira, ela não morreu sozinha. Ela não morreu com medo. Morreu sabendo que alguém, uma estranha que não lhe devia nada, tinha escolhido estar com ela nas suas últimas horas. Ele tentou encontrar a enfermeira depois para lhe agradecer e dizer-lhe o que a sua gentileza tinha significado. Mas ela tinha sido transferida para outro hospital e as suas tentativas de a localizar não deram em nada. Então, há 6 meses, e hoje ele viu uma fotografia num jornal de um evento da fundação em homenagem aos profissionais de saúde que foram além do seu dever. E lá estava ela. Lá, no fundo da fotografia, ele reconheceu o rosto dela. A legenda da fotografia mencionava a fundadora da fundação, Victoria Ashford. Ele aceitou o trabalho sem saber o que iria encontrar. Não estava a planear nada, só queria estar perto de algo ligado à mulher que tinha tornado a morte da sua esposa suportável. Ele disse que o retrato o lembrava da enfermeira da sua esposa, a mesma bondade nos olhos, a mesma sensação de que ali estava uma pessoa que compreendia algo importante sobre cuidar dos outros. Ele não pediu nada à Victoria. Não explicou por que guardou esse segredo por 2 meses. Simplesmente ficou ali parado no corredor, depois de finalmente ter dito a verdade, e esperou para ver o que aconteceria a seguir. Victoria viu-se a fazer a pergunta que vinha a formar dentro dela desde a noite em que o viu pela primeira vez através das câmaras. "Já viu o suficiente para confiar em mim?" perguntou ela. Daniel Mercer, o zelador noturno, viúvo e pai, olhou para ela com uma expressão que não continha cálculo ou defesa. "Já viu o suficiente para confiar em mim?" perguntou ele em resposta. A resposta, Victoria percebeu, era sim. Ela o observou através de 47 câmaras durante 63 noites. Ela analisou cada movimento dele, catalogou cada hábito e procurou qualquer sinal de engano ou motivo oculto. E o que ela encontrou não era uma ameaça. O que ela encontrou foi um homem que fazia a coisa certa quando ninguém estava a ver. Um homem que honrou uma dívida de gratidão 8 anos depois de tê-la contraído.
Um homem que falava com o retrato da mãe de um estranho, porque ela o lembrava de alguém que tinha sido gentil com a sua esposa moribunda. As câmaras mostraram-lhe tudo, mas não lhe ensinaram a confiar. Isso era algo que ela tinha de decidir por si mesma. Ao longo do mês seguinte, Victoria começou a desmontar o sistema de vigilância que levou anos a construir. Não aconteceu de uma só vez. Ela estava a aprender que a confiança não era um interruptor que se podia ligar, mas um músculo que tinha de ser reconstruído através do uso. Começou pelas câmaras nas áreas dos funcionários, na sala de descanso, nos corredores de serviço e nos espaços onde as pessoas que trabalhavam na sua casa mereciam privacidade. Depois, removeu o equipamento de áudio avançado que lhe permitia ouvir conversas sussurradas a 3/4 de distância. Em seguida, foram os sensores de movimento que registravam cada passo nos seus pisos de mármore. Cada remoção parecia uma perda de um membro. Ela tinha vivido com informação total durante tanto tempo que a sua ausência criava uma espécie de vertigem. Acordava durante a noite e instintivamente pegava no telemóvel para verificar os monitores, apenas para se lembrar que eles já não mostravam o que antes mostravam. Mas, juntamente com a vertigem, veio outra coisa, algo que levou semanas para identificar, porque não sentia isso há muito tempo, alívio. O peso de vigiar era mais pesado do que ela imaginava. A vigilância constante, a análise interminável e a suposição de que todos na sua vida escondiam algo que acabaria por magoá-la. Ela construíra a sua fortaleza de câmaras porque acreditava que isso a manteria segura. No entanto, o que isso realmente fez foi mantê-la sozinha. Daniel continuou o seu turno da noite durante todo esse período. Victoria não o observava mais através das telas. Em vez disso, ela o encontrava pessoalmente com mais frequência. Breves conversas no corredor e xícaras de café compartilhadas na cozinha às 2 da manhã. Esses eram momentos de contato humano comum que não exigiam vigilância para serem verificados. Ela descobriu que a filha dele, Sophie, estava com dificuldades sociais na escola, não acadêmicas. As outras crianças sabiam que o pai dela era zelador, e crianças de 9 anos podem ser cruéis com essas coisas. Victoria também descobriu que Daniel já tinha sido contabilista, mas a doença da esposa tinha esgotado as suas economias e a sua dor tinha tornado impossível para ele voltar a um trabalho de escritório, onde teria de fingir que tudo estava bem. Ele tinha escolhido o turno da noite especificamente para estar em casa quando Sofia acordasse, para preparar o pequeno almoço dela, levá-la à escola e estar presente durante aquelas horas importantes da manhã. Em troca, ela contou-lhe sobre a mãe, o hospital, o processo judicial, a fundação que tinha criado em memória de Margaret e a culpa que sentia por não ter estado presente quando a mãe mais precisava dela. Ela também contou-lhe sobre as câmaras que deveriam impedir que esse tipo de perda voltasse a acontecer. Daniel ouviu-a como fazia tudo o resto, com toda a atenção e sem julgamentos. Quando ela terminou, ele disse algo que ela lembraria para o resto da vida. Não se pode vigiar o caminho para a segurança. Só se pode viver o caminho para lá. 3 meses após o confronto no corredor da ala leste, Victoria ofereceu a Daniel um novo cargo. Não era zelador, nem supervisor de manutenção. Era uma função que ela criara especificamente para ele, baseada em algo que a sua casa nunca tivera antes e que não tinha precedentes na sua casa. Ela chamou-lhe diretor de bem-estar doméstico. O título era deliberadamente vago porque o trabalho era deliberadamente abrangente. A responsabilidade de Daniel seria garantir que todos os que trabalhavam na sua casa, desde o chefe aos jardineiros e ao pessoal de segurança, fossem tratados com dignidade e apoiados nas suas vidas fora do trabalho. Essencialmente, era um trabalho baseado na confiança. Confiança de que ele saberia o que as pessoas precisavam, sem que lhe dissessem. Confiança de que ele agiria com integridade quando ninguém estivesse a verificar o seu trabalho, e confiança de que a gentileza que ele tinha demonstrado para com a mãe de um estranho num retrato se estenderia a todos os que entrassem pela sua porta. Daniel aceitou isso. Não imediatamente, mas após uma semana de reflexão, durante a qual Victoria não verificou uma única vez as câmaras para ver o que ele estava a fazer. A sua primeira ação oficial foi criar um fundo para os filhos dos funcionários, cobrindo despesas educacionais e atividades extracurriculares. A sua segunda ação foi criar uma política garantindo que ninguém que trabalhasse para Victoria
jamais tivesse que escolher entre o emprego e uma emergência familiar. A sua terceira ação foi remover a última câmara do corredor da ala leste, aquela que o observava diante do retrato de Margaret Ashford, noite após noite. Victoria estava presente quando ele a retirou. Ela viu-o colocá-la numa caixa com as outras, dezenas de dispositivos que outrora tinham sido os seus olhos e ouvidos e a base da sua sensação de segurança. Arrepende-te? Perguntou ele. De desistir disto? Ela ponderou a pergunta. A resposta honesta era complicada. Parte dela sempre desejaria a certeza que as câmaras proporcionavam. A capacidade de saber, de verificar, de nunca ser surpreendida pelo comportamento humano. Mas outra parte dela, uma parte que estava adormecida há tanto tempo que ela havia esquecido que existia, compreendia que certeza não era o mesmo que segurança, que observar não era o mesmo que ver. A única maneira de realmente conhecer outra pessoa era correr o risco de confiar nela. Não, disse ela, não me arrependo. E pela primeira vez em mais anos do que ela poderia contar, Victoria Ashford quis dizer exatamente o que disse. A casa estava mais silenciosa agora. Não silenciosa, mas pacífica de uma forma que a vigilância constante nunca havia permitido. Victoria podia andar pelos seus próprios corredores, sem se perguntar quem a observava passar pelas câmaras. Podia sentar-se no seu escritório sem o brilho dos monitores refletindo nas janelas. Podia simplesmente viver. Daniel às vezes levava Sophie para a propriedade nos fins de semana. A menina era tímida no início, sem saber como se comportar numa casa maior do que todo o seu prédio. No entanto, Victoria tinha um dom para lidar com crianças e uma paciência que nunca tinha tido oportunidade de exercer. Aos poucos, Sophie começou a se abrir. Elas passeavam juntas pelos jardins. Victoria apontava as flores que sua mãe adorava. Sophie fazia perguntas sobre borboletas e pássaros e sobre por que algumas folhas mudavam de cor enquanto outras permaneciam verdes. Perguntas simples com respostas simples. O tipo de conversa que não exigia análise, suspeita ou busca por significados ocultos. Numa tarde, Sophie perguntou por que não havia câmaras no jardim. Victoria ajoelhou-se para encontrar o olhar da menina. Porque algumas coisas, disse ela, são bonitas demais para serem vistas através de um ecrã. Sophie refletiu sobre isso, assimilando com a seriedade que as crianças dedicam às novas ideias. Então, ela acenou com a cabeça, aparentemente satisfeita, e saiu a correr para perseguir uma borboleta entre as rosas. Victoria observou a partir. Não através de uma câmera ou de um monitor, mas com os seus próprios olhos, no seu próprio jardim e numa casa que finalmente se tinha tornado um lar. Naquela noite, ela ficou no corredor da ala leste, onde tinha confrontado Daniel 3 meses antes. O retrato da sua mãe olhava para ela com os mesmos olhos bondosos que sempre pareciam ver mais do que revelavam. Acho que você teria gostado dele, disse Victoria. Acho que você teria entendido. Ela não sabia se a mãe podia ouvi-la. Não sabia se as palavras importavam para alguém além dela mesma. Mas ela as disse mesmo assim, porque há algumas coisas que precisam ser ditas, mesmo, especialmente, quando ninguém está a ouvir. Ela apagou a luz e voltou para o quarto pelo corredor escuro. No dia seguinte, haveria reuniões, decisões e as tarefas habituais de gerir uma vida que era grande demais para uma pessoa sozinha. Mas, naquela noite, havia apenas isto: uma casa sem câmaras e uma confiança sem provas. Uma mulher que finalmente tinha aprendido que as coisas mais valiosas não podem ser capturadas em nenhum ecrã. Ela dormiu bem pela primeira vez em